que se evidencia e se reforça as estratégias e as ações de prevenção sobre a condição da violência sexual entre crianças e adolescentes. Infelizmente, nós santanenses e sertanejos alagoanos, né, presenciamos várias notícias, vários casos, inclusive aqui em Santana, em cidades vizinhas, né, de violência sexual contra crianças e contra adolescentes. Isso é lamentável e nos sensibiliza a todo tempo para que a gente possa buscar mais conhecimento e buscar mais estratégias de prevenção, porque a violência sexual é um dos tipos de violências mais degradantes e mais invasivas que um ser humano possa, né, quantificar com relação a impacto negativo. Então, já deixo aqui para vocês inicialmente um alerta e também um pedido de atenção para que todos nós possamos ficar atentos e parar de esperar do outro aquilo que nós é quem fazemos. Nós, humanos, precisamos estar muito atentos e realmente perceber que aquilo que nós fazemos, nem sempre o outro faz igual. Então, como se fala, né, no ditado popular, precisamos ficar com o pé atrás, ficar com um olho no peixe e o outro no gato. Não adianta confiar e não adianta achar que todo mundo vai tratar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos como nós tratamos. Não existe isso. Lamentavelmente, os principais casos, a maioria deles, né, em 80% quase dos casos de violência sexual, o fato, a ocorrência acontece na condição próxima da família, às vezes dentro da família e às vezes de amigos muito próximos, né? Padrinhos, tios, avós, cunhados, enfim. Tudo isso precisa ser evidenciado e lembrado a todo momento. Não fique, né, de olhos fechados e não confie em todo mundo. Vamos lá, daqui a pouquinho eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas valiosas de como ficar atento às mudanças comportamentais de uma criança ou de um adolescente que possa estar passando por uma violência sexual. Inicialmente eu vou trazer aqui algumas informações para que vocês possam ficar atentos a isso, né, sobre os dados que tem da violência sexual. Neste ano de 2025, tá? É o 25º ano em que acontece a campanha do Maio Laranja. E é celebrado no dia 18 de maio, esta data, né? Desde o ano 2000 existe uma lei federal em que foi instituída para traçar estratégias de prevenção constante e permanente dessas demandas da prevenção do abuso, da violência sexual em todo o território brasileiro. Quero também deixar aqui bem claro para vocês o que significa violência sexual, tá? Existem dois subgrupos dentro da violência sexual. Existe o abuso sexual e existe a exploração sexual. Se nós fôssemos fazer aqui um desenho em um quadro, nós faríamos um grande círculo em que esse conjunto grande chamaríamos de violência sexual. Dentro desse grande círculo estariam outras duas divisões, em que nós vamos chamar de abuso sexual e o outro nós vamos chamar de exploração sexual. Tá aí, eu vou descrever para vocês aqui, separar essas duas situações. O que a gente entende por abuso sexual são os fatos em que possam existir, né, tanto para crianças quanto adolescentes. Os atos libidinosos, que são conceituados como o toque físico, né, colocar no colo, a condição de apalpar, manusear, né, a criança, ou então fazer com que a criança apalpe o corpo da outra pessoa, né, beijos. Isso aí são atos libidinosos, então aí são contextos que envolvem o abuso sexual. Aí existe também a condição de
fotos através dos meios tecnológicos, né? Então mandar fotos através do Instagram, do YouTube, de uma rede social, do WhatsApp, isso também é um tipo de abuso sexual, tá? Até o ato mais complexo desse contexto do abuso sexual, que é o próprio estupro, onde existe a penetração nos órgãos genitais da criança ou do adolescente. Esse é o primeiro contexto, né? O primeiro universo. O outro universo é a exploração sexual, que é entendido como a troca, né, da atividade sexual, né, o molestar, o masturbar, ou o toque de modo geral, em troca de dinheiro ou de algum produto. Então a exploração, além da exposição, né, do contexto e do contato sexual, existe também em torno disso uma moeda de troca, digamos assim, onde a pessoa, né, digamos lá, o adulto ou o adolescente, traz uma compra, digamos assim, daquele tipo de atividade que é ali feito com a outra pessoa, geralmente criança ou um adolescente. Então, ao longo de anos, as estratégias da campanha trazem aí maneiras de intensificar e também de esclarecer ainda mais as formas de prevenção que existe em todos os cenários do nosso contexto de convivência. Então, o objetivo dessa campanha de conscientização, né, sobre os perigos e de prevenção contra, né, o combate contra o abuso e exploração sexual tem como objetivo mobilizar toda a sociedade, sensibilizar todos os adultos, né, informar tanto adultos quanto a criança e convocar toda a sociedade a participar, tá, dessa missão em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Não? É urgente. Toda essa campanha é uma campanha urgente, porque muitos casos acontecem todos os dias, né, em nossos lares, em nossas comunidades, e às vezes a gente não percebia. Então, a partir de agora, todos nós temos a ciência e a obrigação de cuidar e de zelar pelos direitos, né, e cuidar dessas crianças para mantê-las em segurança e em todo o seu desenvolvimento normal, de forma livre e protegida. A violência sexual ela é praticada contra crianças e adolescentes em vários contextos. Existem vários fatores, onde estejam lá em vulnerabilidade, tá? Em relação às condições de classe social, faixa etária. Tudo isso é quantificado como condições de maiores riscos, certo? Então imagine que nessa violência sexual existe uma violação de direitos, tanto da criança como também do adolescente. Às vezes as pessoas perguntam, mas Diógenes, é um adolescente de 13 anos e ela quis, mas não existe essa permissividade. A lei, o ordenamento jurídico não permite que uma criança, que um adolescente tenha escolha para se relacionar, para namorar ou para se relacionar sexualmente com outra pessoa. Não pode. Isso é extremamente errado, é um crime. Tá? Então imagine o seguinte. Quando um ser humano adulto, tá, nas suas condições, influencia, né, direciona, explora uma criança ou utiliza um adolescente para satisfazer seus desejos, ou suas condições, suas fantasias sexuais, né, por obtenção de dinheiro, de lucro, de presente, de telefone, seja lá o que for que prometa ser essa criança, esse adolescente. Isso são tratados, né, como uma condição muito perigosa, porque nessa situação a criança ou adolescente está sendo colocado como uma coisa, como uma moeda de troca. Isso é uma coisa muito perigosa. Essa coisificação da infância só acende o alerta de como que nós, humanos, nossa cultura, negligencia a primeira infância. É muito triste presenciar, é muito triste visualizar que nós, sociedade, nós desamparamos as crianças, nós negligenciamos as crianças, nós não damos importância ao que é a infância. Nós literalmente não sabemos a importância da infância. A todos vocês que estão me ouvindo e me assistindo aqui pelo Instagram do psicólogo Diógenes Pereira, entendam
que é a primeira infância, essa condição, né, do 1 aos 6 anos, do 0 aos 6 anos, é uma das fases mais importantes da vida da criança. Porque nessa fase ela não sabe se defender, ele não sabe, né, opinar por si só, ele não tem noção crítica das coisas, da logística da vida. Então nós adultos é quem temos a obrigação de fazer isso por ela. E quando nós falhamos na nossa função, nós cometemos um grande crime, que é não ser adulto responsável, que é deixar desamparada essa criança, esse adolescente, que é não auxiliá-lo, que é não direcioná-lo. Então imagine que coisa, né, que é implantada na nossa mente quando nós não sabemos cumprir o nosso papel. Então, fiquem atentos, se considerem aí a partir de agora pessoas mais maduras, equilibradas e sábias. E se perguntem, tá? Eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês e vocês precisam se fazer essa pergunta todos os dias na condição de adultos e na condição de responsáveis de crianças e adolescentes. Pergunto para vocês o seguinte: você, enquanto adulto, está cumprindo o seu papel de cuidar e zelar das crianças e dos adolescentes, assim como diz na Constituição? Toda a sociedade é responsável por proteger, por zelar, por educar as crianças, né? Os adolescentes. Você está fazendo isso? Você está cuidando da criança assim como você queria ser cuidado, assim como você merece, que você quer ser cuidado? Ou você está negligenciando, você não está ouvindo a criança? Infelizmente, muitos casos que são noticiados e que existiu violência sexual, as crianças não foram ouvidas prontamente pelos seus pais responsáveis. A criança apresenta sinais, a criança traz queixas, a criança reclama e esses adultos estão cegos na sua função de adulto e não estão ouvindo essa criança. E graças a Deus que existem as escolas, que é onde a maioria das vezes esses casos aparecem. É lá na escola que a gente detecta. Eu, enquanto psicólogo escolar, com muita frequência recebo e oriento e direciono crianças e adultos, toda a família, diante desses casos lá no universo escolar. Porque lá nós temos uma noção, né, mais sensível, mais aprofundada de ouvir as crianças. Escutem as crianças, adultos. Tá? Vivenciem, observem as crianças. Saiam mais do telefone e leiam mais comportamentos da criança, que você vai ser um adulto muito mais produtivo e muito mais consciente. Seguimos aqui nossa condição e eu trago para vocês um dos tópicos importantes nessa condição de prevenção, que é a mobilização social que nós precisamos ter, todos da mesma forma. Tá? Nos anos anteriores, nós observamos a necessidade do fortalecimento das ações conjuntas entre todos os órgãos de proteção da infância. Aí vem os comitês de enfrentamento à violência, tá? Vem os fóruns nacionais, vem as associações do centro de defesa, vem os conselhos tutelares, vem as secretarias de primeira infância, vem todos os órgãos, né, públicos e particulares, as escolas, que são instituições muito importantes nesse processo de mobilização. As campanhas, nós precisamos estar na rua, nós precisamos estar nas comunidades, nós precisamos estar nas ações, nas palestras, na sala de aula, fazendo com que as pessoas entendam a importância de prevenir. Com muita frequência, nós profissionais da saúde mental, nós psicólogos, nós assistentes sociais, nós participamos ativamente das ações, das campanhas, dos treinamentos para identificar o que é um abuso sexual lá dentro da escola, que isso ajuda muito também. Imagine você aí, mãe e pai, como não é difícil você falar com seu filho sobre quais são as partes íntimas dele, sobre quais são as formas de prevenção que ele tem que ter. Eu sei que é muito difícil para você, pai, e para você, mãe, explicar isso para o seu filho. Você também não foi treinado para isso, você também não foi orientado para isso.
com relação ao que dizer para o seu filho e para deixá-lo à vontade para lhe pedir ajuda quando ele tiver. O fato de você não estar preparado para isso faz com que o seu filho não confie em você. Isso é muito ruim também para você enquanto pai, enquanto mãe. Ver o seu filho não confiar em você para perguntar, para tirar uma dúvida e para buscar e para pedir ajuda. Então imagine que essa mobilização ela é fundamental. Nós precisamos reforçar um chamado para construir uma agenda periódica e coletiva, seja lá nas localidades, né, de escolares e comunitárias, assim como também na rede social. Nós precisamos usar isso como uma ferramenta, porque aqui na rede social também é um lugar onde muitos abusadores se aproveitam da sua negligência, pai, da sua falta de orientação, mãe, para abusar dos seus filhos nos joguinhos, lá no Minecraft, lá no Roblox, lá no Free Fire. Muitas pessoas começam o contato com um abusador aqui no jogo, no telefone, no celular ou no computador. E você, pai e mãe, fica achando que o seu filho está protegido lá dentro do quarto, com um fone de ouvido sem conversar com ninguém. Ora, pai, deixe de ser tolo. Mãe, deixe de ser inocente. Os abusadores estão muito mais à frente do que nós estamos. Vamos ficar atentos a isso. Por favor. Esse chamado precisa estar sempre ativo para que a gente possa caminhar junto das nossas crianças e junto das instituições para proteger e para sempre orientar. Convoca-se todas as famílias, educadores, a juventude, a sociedade em geral, os órgãos governamentais, as empresas, os conselhos de classe, tá? Os grupos religiosos, todas essas pessoas para participarem diretamente desse tipo de mobilização. Caso contrário, a gente vai ficar apenas vendo os noticiários e lamentando de boca. Só que na prática é como se isso não funcionasse. Parece que não sensibiliza. E pior, muitos de nós adultos escutamos dos outros frases que mostram que eles não estão nem aí, porque às vezes o problema não é na sua casa. Muitas pessoas pensam a todo tempo que isso nunca vai acontecer na sua família e fica deixando seu filho e sua filha dormir na casa do vizinho, passar finais de semana na casa dos avós sem uma supervisão, recebe na sua casa amigos, parentes distantes e que dormem na sua casa sem você estar atento. Por favor, isso é uma ação pouco inteligente da sua parte, porque geralmente é nesses lugares, nessas oportunidades que isso acontece. Aí você acha que o seu filho está protegido porque pega uma carona com fulano e tal, né, para ir em determinados lugares. Cuidado, muito cuidado. Lembrem-se que quase todas as situações que isso acontece, né, é de maneira em que essa pessoa tem um acesso e uma confiança da família. Geralmente são pessoas que têm uma posição social de respeito, digamos assim, né, que tem confiança. E você acha que ele tem a mesma índole que você. E não consegue visualizar ali más intenções na outra pessoa. Tá? Cuidado. Vamos pensar aqui. Vou trazer para vocês aqui várias dicas agora de como perceber que o seu filho, ou sua filha, ou sua sobrinha, ou sua neta, ou seu neto está passando por alguma dificuldade de violência sexual. Primeiro ponto que você precisa estar atento são as mudanças de comportamento que não eram presentes no seu filho, na sua criança. Um primeiro sinal de que uma possível violência está sendo vivenciada por essa criança é quando ele muda uma rotina de comportamentos, altera o humor, seja lá ficando mais fechado ou muito mais extrovertido, podendo apresentar agressividade repentina, podendo apresentar rebeldia repentina, podendo apresentar um tipo de vergonha que não era presente antes. Essa criança pode apresentar um medo de dormir
sozinho, medo do escuro, de repente, tá? Essa criança pode apresentar crises de ansiedade, crises de pânico, rejeição a algumas pessoas, não querer ir mais para a casa de outras pessoas em que costumava ir, não querer mais a companhia de algumas pessoas que antes ela tinha. Fique atento a isso. Nenhuma criança vai deixar de ser amigo de uma outra pessoa ou colega se ela não se sentiu violentada, abusada, invadida, ameaçada. Fique atento. O primeiro sinal é mudanças de comportamentos repentinos na vida dessa criança. Segundo ponto, segunda dica, são as proximidades excessivas. Imagine uma criança que por algum motivo costuma, participar de grupos familiares, de rotinas e de alguns eventos. E aí, quando menos se imagina, essa criança ou esse adolescente passa a não querer mais participar. Essa criança passa a se sentir com medo, a não querer ir para aquelas situações. Muitas vezes o abusador manipula emocionalmente essa criança e às vezes até a família, tá? O abusador escolhe suas vítimas e tende a ganhar a confiança delas para ter esse apoio, essa confiança. Então, tanto a criança em alguns momentos pode evitar, tá, esse contato, como também ela pode apresentar em algum momento uma preferência muito grande por aquela pessoa. De repente é aquela sobrinha que passa a ser a preferida e essa pessoa, adulto, tende a agradá-la muito, como se fosse ali uma pessoa que a partir de agora eu cuido com mais frequência, eu dou mais presentes, eu convido mais para ir para minha casa. Tenho muito cuidado com relação a isso, porque geralmente essas situações tendem a ser um indício de que, se não aconteceu, mas vai acontecer algum tipo de violência sexual, tá? Quando você vê algum adulto com um cuidado excessivo no outro, com um carinho, uma preferência maior, isso é um sinal, Eu vou aqui relatar um caso para vocês. Em determinado momento eu atendi uma cliente, que era adolescente, e trouxe um relato de que o cunhado dela, esposo da irmã mais velha, em determinado momento, começou a cuidar muito mais dela, dava muito mais importância, era muito mais carinhoso, era muito mais gentil, trazia toda uma condição de aproximação, de convite para mais coisas. E chegou um momento que ela estava tão confiante daquela situação, estava se sentindo tão bem cuidada, tão valorizada, ela se sentia muito mais bem cuidada, mais valorizada por o cunhado do que pelo próprio pai. Chegou um momento que ela percebeu esse cunhado lidando e envolvendo ela em situações que era realmente de um relacionamento. Então, ela, adolescente na época, passou a ser assediada por esse cunhado. Então, imagine que antes desse assédio começou uma condição de conquista. E aí, isso precisa ser notado por você pai, por você mãe, por você tio, por você tia, por você avô e avó. Certo? Fiquem muito atentos a isso, por favor. Terceiro ponto, muito importante, que são comportamentos infantilizados. Imagina aquela criança que já tem 10 anos e em algum momento ela começa a fazer xixi na cama novamente. Ela começa a ter atitudes de querer novamente a chupeta ou a mamadeira. E ter falas mais infantilizadas e ter como se fosse uma regressão de comportamento e de postura, tá? É importante observar as características do contexto social da criança, ou se é jovem, tá? Por ter comportamentos mais infantilizados. Por quê? É um indicativo de que algo esteja errado e aquela criança esteja sempre pedindo ajuda e não saiba avisar. Na maioria das vezes ela não sabe pedir ajuda direta, então às vezes ela apresenta um comportamento infantilizado, tentando se colocar numa forma de querer mais atenção desse pai ou dessa mãe, cometendo algumas atitudes
infantilizada para que esses pais estejam mais perto, tá? Fiquem muito atentos a isso, que pode ser também um indicativo de violência sexual. Outra coisa muito comum, silêncio predominante. Para manter a vítima em silêncio, muitas vezes esse abusador tende a chantagear essa vítima, ameaçar essa vítima, às vezes fisicamente, às vezes psicologicamente. Então, quando essa criança passa a ser muito mais fechada, não falar muito o que sente, tá? É normal também que ela use alguns tipos de situações que ameacem a família. Se você falar alguma coisa, eu mato a sua mãe, eu mato a sua irmã, eu mato seu pai. Certo? São ameaças muito sérias que acontecem. Então é essencial explicar para a criança, deixá-la muito à vontade, trazê-la com muito mais, né, frequência para perto da gente, para que ela se sinta segura, confiante e à vontade para dizer o que está sentindo. Caso contrário, essa criança não vai compartilhar com você o que ela está vivenciando. Então, se essa criança fecha muito, se cala muito, se retrai muito, fique atento, porque tem alguma coisa ali que está errada. Outra coisa comum são as mudanças de hábitos. Imagine que a criança costumava dormir bem e essa criança não está mais dormindo bem. Está com insônia, está com crise de ansiedade, essa criança está com dificuldade de alimentação, essa criança está com dificuldade de tomar banho sozinha. Tenham cuidado. Isso pode ser também um indicativo de que as crianças estejam vivenciando situações de violência sexual. Outra atitude também muito comum que a gente percebe são crianças ou adolescentes com comportamentos sexualizados, com muito mais falas sexualizadas, com muito mais atitudes, né, sexualizadas. E por que isso acontece, Diógenes? Me diga, imagine, pessoas. Olha, muitas pessoas, né, muitas crianças são expostas a situações, a conversas, a vídeos, a conteúdos na internet que são de idades de pessoas adultas. Então essas pessoas passam a visualizar, a participar de conversas muito mais, né, intensas no contexto de relacionamentos ou até de atos sexuais por uma condição de exploração. Então essa criança tende a apresentar comportamentos muito mais sexualizados porque ela visualiza, ela escuta e ela vai sendo exposta a situações em que ela percebe outro contexto de vivência que não é da idade dela. Então fiquem atentos a isso quando a criança começa a apresentar comportamentos de querer beijar muito os colegas, né, de querer tocar o corpo dos colegas, de querer brincar de namorar com os colegas. Né. Em outra ocasião, nós percebemos, né, numa escola, uma aluna de 8 anos que estava dizendo que estava brincando de namorar com os colegas, né, que queria brincar de se esconder com os colegas para brincar de namorar. E a gente identificou que essa criança estava sendo exposta a situações sexualizadas na rotina dela, né, estava presenciando pessoas, né, em atos sexuais e assim sucessivamente. Então isso é um crime também. Isso também é violência sexual, né? Manter relação sexual na presença de crianças ou apresentar vídeos para essa criança. Imagina, a gente viu recentemente o caso de um adulto que estava num supermercado e aí por um descuido da mãe, ele mostrou o celular passando um vídeo, né, de uma situação, de um ato sexual para a criança ver. Isso também é uma condição de abuso sexual. Fique muito atentos. Não permita que o seu filho assista nada que não seja compatível para a idade dele. Isso é uma condição de violência sexual. Você está degradando, você está invadindo a privacidade do seu filho dentro da condição de infância. Você está podando, você está matando a infância do seu filho. Certo? Vamos lá. O 7º ponto, 7ª dica, fundamental para você estar atento enquanto mãe, enquanto pai. São os episódios físicos, são os traumas físicos que podem estar acontecendo com o seu filho e você às vezes nem percebe. Tá? Geralmente, quando há o ato, né, a conjunção carnal, a penetração, o seu filho apresenta, sua filha apresenta lesões. Então, se você é quem cuida do seu filho, se você é quem dá banho nele, se você é quem acompanha, fique muito atenta se ele apresenta
né? Relatos de dor na região genital, se ele apresentar algum tipo de hematoma, se ele apresentar algum tipo de ferimento, de sangramento ou algo do tipo que configurem, né? Se ele apresentar algum tipo de marcas no pescoço, né? Outro dia a gente estava na escola e viu uma criança com marca de beijo no pescoço, tá? Isso é muito, muito sério. São os traumatismos físicos, né? São os hematomas, são as marcas físicas que podem ser, inclusive, né? São usadas como provas de, né? Incriminação para a condição de violência sexual. 8º ponto, dica importante para você ficar atento também, são as enfermidades psicossomáticas. E aí as psicossomáticas, como eu já falei aqui em um outro programa, né, a psicossomática é aquilo que a pessoa acumula, né, por preocupação, por mentalização, e acaba gerando quadros clínicos, né? As demandas físicas que geram psicossomáticas também podem ser sinais de abuso, porque são problemas de saúde, sem uma aparência de causa clínica, por exemplo, mas uma dor de cabeça constante. As pessoas às vezes podem perceber que está relatando muitas dores de cabeça. A criança pode mostrar, né, manchas na pele, roxas, pode mostrar crises de vômitos, pode mostrar demandas digestivas, que na realidade possam ser um fundo emocional, né, do medo do trauma. A pessoa pode mostrar, né, sei lá, um quadro de diarreia. A criança pode mostrar um quadro de condições de perturbação que tem a ver com a questão emocional. Então, todo cuidado é pouco no contexto da prevenção das doenças, né, das demandas psicossomáticas que possam ter uma causa aí de violência sexual. Outro caso muito importante, outra dica fundamental, são negligências. Muitas vezes o abuso sexual vem acompanhado de alguns tipos de maltratos que a vítima sofre em casa, como negligência, né? Uma criança que passa horas sem supervisão dos adultos e não tem apoio da sua família, estará sempre em situação de vulnerabilidade muito maior. Aquela criança que não tem a presença, que está ali em vulnerabilidade, ela vai ser muito mais fácil influenciada por qualquer outra pessoa. Ela vai ter muito mais carência, digamos assim, né, de apoio, de coleguismo, de alimento, de dinheiro, de presente, de muitas coisas. Então isso muitas vezes pode servir como uma porta de entrada para ela estar sendo molestada, negligenciada ou até mesmo enganada para se tornar uma vítima da violência sexual. Então essa negligência, ela precisa sempre estar sendo vista como uma condição de cuidados. E o último caso, 10 casos, né? Que esse é o último que eu trouxe aqui anotado, é exatamente quando existe uma mudança na demanda escolar dessa criança. Na escola a gente identifica muito isso, a criança passa a faltar muito às vezes, ou então vem muito para a escola e chega na escola, como eu já ouvi de algumas crianças dizer, que não quer ir para casa porque a casa dele é um lugar ruim, que ela é, né, maltratada, ou que os pais não cuidam dele, ou que o amigo do pai fica lá o tempo todo interferindo na vida deles, tá? Então isso é ruim. Na escola a gente tem as crianças que têm dificuldade de concentração, na escola a gente tem as crianças que têm dificuldade de aprendizado, tem muitas crianças que têm um declínio muito grande no aprendizado por conta, né, da baixa, né, estima, do cuidado, de todas as negligências que ele vivencia. Então, essa tendência de isolamento social, de não querer compartilhar. E aí aqui eu quero deixar uma dica de ouro para vocês ficarem atentos aos adolescentes de vocês, tá? Geralmente, os adolescentes, as adolescentes que passam por violência sexual tendem a querer andar com o corpo coberto. Andam de casaco e de capuz muito tempo, não querem mostrar o corpo porque na condição inconsciente desse adolescente, expor o corpo aumenta a chance dele ser assediado, tá? Dica de ouro. Fique muito atento ao corpo do seu filho, da sua filha. Se é um filho que se corta,
A maioria dos adolescentes que se cortam nos braços, na barriga, nas pernas, é um adolescente que foi vítima de violência sexual em algum momento da vida. Isso é muito comum, tá? A condição de sofrimento é tão grande, a condição de desconforto é tão grande, que esse adolescente tende a se maltratar, se punir, porque naquela hora ele se sente como se ele fosse culpado por não saber se defender daquela violência. Todos nós precisamos estar atentos a isso, tá? Quero também deixar aqui um outro, né, detalhe muito importante. Todos nós, enquanto adultos, nós aprendemos todos os dias porque nós, né, temos a condição de adaptação diária. Então, é fundamental que nós, né, no nosso contexto aqui rural, muitas vezes, né, e interiorano, alagoano, nós nos propomos muito, né, a trabalhar fisicamente e a correr, buscar material para os nossos filhos, mas nós estamos interagindo muito pouco com os nossos filhos, nós estamos brincando pouco, nós estamos conversando pouco, nós estamos tendo poucos momentos de lazer, nós nem sempre almoçamos com nossos filhos, nós nem sempre tomamos café e jantamos com eles. Tá? Façam isso, pais e mães. Você que é responsável por uma criança, tente fazer ao menos uma das suas refeições do dia com o seu filho. Isso vai aumentar a sua condição de conexão com o seu filho. Isso vai aumentar a sua forma de conhecer o seu filho. Isso vai aumentar a sua confiança com o seu filho. Isso vai aumentar a sua habilidade de interação e de manejo com o seu filho, para que você tenha possibilidades de fazê-lo confiar mais em você também. Acompanhe diretamente com quem ele conversa e o que ele acessa na rede social. Tenha muito cuidado. Eu peço encarecidamente a cada um de vocês que são pais e mães, que têm seus filhos que usam a internet. Filho e filha que é adolescente ou que é criança, não pode ter privacidade dos seus pais. Não existe essa questão de criança e adolescente ter privacidade dos seus pais. Você, enquanto adulto, você paga tudo o que precisa para ele. Então você também tem a obrigação de acompanhar tudo com quem ele conversa e com quem ele interage. É a sua obrigação, tá? Assuma o seu lugar de pai e de mãe. Não fique esperando que o mundo lá fora vai cuidar do seu filho com zelo e carinho, que não vai. O mundo lá fora está cheio de pessoas perversas. O mundo lá fora que eu falo não é só o mundo no outro estado, não. É na rua. É a pessoa que é o seu vizinho. É a pessoa que está lá, né, na sua comunidade. Não confie em ninguém, assim como você confia em você. Tenha cuidado, porque as outras pessoas muitas vezes se aproveitam da sua bondade, da sua, né, sinceridade, da sua condição de bom senso, e ele vai explorar o seu filho, ele vai chantagear você. Tá? Não pode ficar expondo os seus filhos, né? Permitindo que ele vá para lugares, para casa de pessoas que você não conhece. Também não pode permitir que o seu filho receba na sua casa pessoas que você não conhece. É melhor ser um pai e uma mãe chata do que ser um pai e uma mãe que é permissivo e que vai depois ter que estar correndo atrás de médico para avaliar fisicamente seu filho, de delegado, de conselho tutelar, de psicólogo, de assistente social, do CREAS, para curar o seu filho que foi traumatizado e que foi violentado por questões de violência sexual. Eu volto a repetir o que eu falei no início da minha programação. A violência sexual é um dos tipos de situações mais invasivas e degradantes emocionalmente e psicologicamente para todo ser humano, principalmente para criança e adolescente. Se já é difícil para uma mulher adulta e para um homem adulto ser violentado, ser assediado sexualmente, imagine para uma criança que não sabe nem o que ela está vivendo. Imagine o tamanho de peso, de culpa, de mácula e de trauma que essa criança vai carregar. Então vamos ficar atentos a todos esses sinais, né? Se a criança muda muito de comportamento, se isola, se passa a ter medo, se passa a não querer conviver com as pessoas, ou se passa a ser vista sempre como uma pessoa preferida de alguém que está ali o tempo todo cheio de muito mimo, tenha cuidado, que ali pode estar sendo um indício de que a pessoa está conquistando ela para depois assediada, tá bom?
Não esqueçam disso. E se por acaso em algum momento você notar isso, que está acontecendo com um filho seu, com um sobrinho, com um parente, com um vizinho, existem várias formas de você denunciar sem ter que se expor, sem ter que dizer quem é você. Você vai denunciar de forma anônima, né? Pega seu telefone, diz que 100 é um número nacional, né, de notificar os casos de violência sexual contra criança e adolescente. Então, tudo pode ser denunciado através do 100. Diz que 100 e diga lá a sua queixa, informe o que você sabe e não precisa, né, se identificar. Ligue para a polícia, diz que 190, ligue para o Conselho Tutelar, que você vai ter várias formas de poder ser assistido e não deixar essa criança na condição de vulnerabilidade, que é importante, tá? Deixo aqui minha solicitação, minha dica e também a cada um de vocês o meu pedido, né, de cuidado e de atenção. Não negligencie, não confie nas pessoas como a gente acha que confia em todo mundo. Nem todo mundo é confiável, nem todo mundo tem boa índole como nós, tá? Confie com o pé atrás, um olho no peixe e outro no gato, como diz o sertanejo, tá? Na sonoplastia, o Leonardo Dionísio, na direção a Flávio Gouveia, no comando, na liderança, é Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior. Tenham todos uma excelente semana. A gente encerra por hoje aqui e seguimos a nossa programação normal aqui na Rádio Milênio FM, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe. Pronto, Léo, eu vou pra casa almoçar. Pronto. Um e-mail desse. Beleza. É ali perto do estadual, né? Naquela escola. É naquela escola bem. Vizinho, quase aquele negócio. Aquele centro de saúde. Onde era? Lá tem até um posto de saúde. Viu? E amanhã é lá de novo. Amanhã é lá de novo. Só que amanhã vai ser acho que vai ser no ginásio que eles usam.